Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus ela possa alcançar a você, a sua casa, o seu lar nesta manhã. Louvamos a Deus por mais um dia que Ele nos permite nos reunirmos, mesmo que de forma virtual, para compartilhar da palavra, para fortalecermos neste momento de comunhão e refletirmos sobre os tempos que nós vivemos. Já se vão mais de 4 meses enfrentando esta pandemia. Muitas pessoas já morreram, mais de 90 mil mortos, muitos sonhos foram ceifados, crianças, adolescentes, jovens, adultos, muitas pessoas da terceira idade. E como nós estamos lidando com isso? Como nós estamos lidando com os nossos sonhos também que foram adiados, planos que foram feitos para este ano e que tiveram que ser adiados, reuniões que não estão podendo acontecer como aconteciam normalmente, festas de aniversário, festas de casamento e tantas outras comemorações e celebrações que estão sendo adiadas ou até realmente canceladas. E como nós estamos enfrentando essas coisas? Como nós estamos lidando com estes atrasos, essa questão de abrir mão com as renúncias que nós estamos realmente tendo que enfrentar? Nós precisamos entender algumas coisas importantes. Aí, muitas vezes, isso pode ser considerado como, para nós, um momento de crise, né? Nós chamamos muitas vezes de crise. Olha, eu estou em crise porque eu não consigo fazer isso, eu não consegui fazer aquilo, eu não consigo ir a um determinado lugar e está gerando uma crise dentro de mim, na minha mente, no meu coração. Mas muitas vezes o que nós chamamos de crise, Deus chama de recomeço. Talvez muitas coisas que nós fazíamos e achávamos que era essencial ser feita, depois desse período nós estamos entendendo que elas não eram essencialmente. Não era algo essencial em nossa vida, algo que realmente não podia deixar de ser feito, porque já foi deixado de ser feito por um bom tempo. Muitas coisas nós estamos aprendendo a ressignificar, entender que coisas que nós achávamos que eram, isso aqui é muito bom, isso aqui é maravilhoso e eu não consigo viver sem, e agora nós podemos viver sem, nós entendemos que podemos. Deus está nos mostrando que nós precisamos apenas da simplicidade do dia a dia para viver a nossa vida e que muitas coisas que nós corríamos atrás, que nós dedicávamos tempo, atenção, eram coisas supérfluas, coisas que não eram essenciais e que não são essenciais. E Ele está nos ensinando isso. E aí nós dizemos que é uma crise. Friedrich Nietzsche diz que muitas vezes é necessário que ocorra um caos dentro de nós para que nós possamos dar à luz a uma estrela dançante. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo, a figura em que ele coloca para nós é a figura de uma mulher em trabalho de parto. Uma mulher no trabalho de parto tem uma revolução dentro dela, tem um caos acontecendo dentro dela, porque uma criança, a criança que estava ali já está muito grande e precisa sair, o corpo já espelha a criança porque faz parte da natureza. Chegou o momento do nascimento e nesse momento o corpo entra num caos, numa revolução ali dentro. E aí ela sente dor, são dores, gemidos, gritos, o suador, é uma sensação terrível que as mulheres enfrentam. Mas depois que a criança nasce, e aquele primeiro choro faz com que a mamãe se esqueça de todo o sofrimento, de toda a dor que ela enfrentou, porque ela deu à luz a vida. A vida veio à existência e o fato da vida vir faz com que a gente se esqueça dos dias de sofrimento, daquele momento de caos que foi vivido. E então, para nos ajudar a entender um pouquinho sobre como enfrentar esses momentos de crise, como enfrentar esse período de caos que nós estamos vivendo, ninguém melhor do que o apóstolo Pedro, alguém que foi moldado, foi refinado, foi lapidado pelo Senhor na sua caminhada cristã, começando como
um jovem realmente intrépido, alguém que de personalidade forte, um brigão, muitas vezes, e terminando a sua jornada como um homem sábio, um homem experimentado no sofrimento, nas decepções e frustrações da vida, e que agora ele vem para nos ajudar e nos aconselhar a vivermos esses momentos de dificuldade, que nós muitas vezes consideramos como caos. Ele, a partir da visão do Senhor, pode ser um recomeço, como foi para Pedro. Então eu te convido a abrir a palavra do Senhor nesta manhã comigo para compartilharmos juntos o texto que se encontra em 1 Pedro, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 8 até o verso 11. Isso, até o verso 11. E num primeiro momento, nós vamos ler apenas o verso 8 e 9, vamos compartilhar, tentar entender um pouco do que esses versos estão dizendo e vamos concluir posteriormente com o verso 10 e 11, ok? Então abra a palavra do Senhor aí, juntamente comigo, vamos fazer essa leitura, este primeiro momento, verso 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Essa é a primeira parte da leitura que nós vamos fazer de uma carta que foi escrita pelo apóstolo Pedro aos irmãos em Jerusalém que sofriam grande perseguição. Os cristãos, o fato de simplesmente dizer que era um cristão já declarava uma pena de morte sobre aquela pessoa. Eram momentos em que pais entregavam filhos que se tornavam cristãos, filhos entregavam pais, irmãos entregando irmãos, para fugir do sofrimento, para fugir da dor, para fugir da perseguição e da morte. Era um período em que as pessoas estavam apostatando, esfriando o seu amor por Cristo, abandonando o cristianismo por medo de sofrer as consequências, por medo de sofrer perseguições. As pessoas simplesmente abandonavam Jesus ou negavam Jesus, negavam ser cristãos. E Pedro vem realmente trazer aqui no capítulo 5 em especial, ele está direcionando a sua orientação. Ele já havia feito orientações a outros grupos de pessoas, mas aqui ele fala a respeito de presbíteros, de líderes, pastores que estariam ali à frente das igrejas. Fala para os jovens, porque Pedro também começou como um jovem orgulhoso, vaidoso, e hoje ele se tornou um pastor. Neste momento ele já havia se tornado um pastor, uma das figuras mais importantes ali naquele momento do cristianismo. E como todo jovem, Pedro sabia que são levados muitas vezes pelo orgulho. Então ele convocava tanto pastores, presbíteros, jovens e aqueles ao redor que pudessem ouvir a um momento de humildade, porque Deus, ele abate os orgulhosos, mas ele dá graça, ele concede graça àqueles que agem com humildade. Pedro ainda continua orientando a esses irmãos de que as ansiedades da vida precisavam ser lançadas ao Senhor. Os medos, as dúvidas, as preocupações, aquilo que tira a nossa paz e a nossa tranquilidade precisavam ser lançadas sobre o Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos mantido firmes, com o coração realmente firmado na fé. Então ele chega e ele começa a dar essas orientações. Estejam alertas e vigiem. Ninguém melhor do que Pedro para nos relembrar da necessidade de estar alerta e de vigiar. Infelizmente, muitos de nós, depois de um período de conversão, em que nos tornamos cristãos, passamos por batismo e depois de alguns anos, inclusive, nós nos tornamos negligentes quanto às disciplinas espirituais. Coisas básicas para sermos cristãos: leitura da palavra, jejum, oração, comunhão,
participação na ceia do Senhor, são coisas essenciais para manter o cristianismo aceso em nosso coração e em nossa mente. Mas à medida que nos tornamos cristãos, por alguns anos, nós vamos negligenciando. Eu já conheço determinado texto, eu já li determinado livro, então não tem necessidade de ler de novo. Então lemos alguns livros soltos, alguns versículos soltos e não voltamos mais a eles. Negligenciamos as orações. Eu estou cansado para orar, estou cansado por isso ou estou cansado por aquilo. Orar é bom, mas dá sono, né? Muitas pessoas dizem que orar dá sono. Complicado isso, né? Muitos fogem da comunhão porque a comunhão pressupõe que você se abra para ser conhecido por alguém e alguém também vai conhecer você e vai se deixar ser conhecido. E aí você de repente quer fugir de conhecer outros para não se envolver nos problemas dos outros e também não quer que as pessoas se envolvam nos seus. Mas comunhão é isso. Comunhão é compartilhar aquilo que eu tenho de bom e de ruim. O que eu tenho de vitória e o que eu tenho de derrota, a minha conquista e a minha perda, ela precisa ser compartilhada. Esse é o objetivo da comunhão, é o objetivo de uma comunidade dos santos, compartilhar, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Porém, nós vamos negligenciando isso. E quando nos damos conta, nos tornamos simplesmente crentes fracos, doentes, e alguns, como a própria palavra do Senhor diz, já até morreram espiritualmente porque negligenciaram coisas básicas do cristianismo, negligenciamos armas simples e tão poderosas contra as hostes do inferno: a oração e o vigiar, estar atento. Por que Pedro é alguém importante para nos dizer isso? Porque se você abrir a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 26, no verso 41, ele, juntamente com Tiago e João, foi convidado por Jesus a ir ao Getsêmani para estar com Jesus em oração momentos antes de Jesus ser traído por Judas. E em 3 vezes, em 3 oportunidades que Jesus foi à frente, um pouco mais distante dos discípulos e orava, quando ele retornou, nas 3 vezes ele encontrou os discípulos dormindo. Você já parou para pensar? Você pede a alguns irmãos que te ajudem no momento crucial da sua vida de oração. De repente você tem alguém enfermo na sua família, talvez você esteja enfermo, e você pede ajuda de alguns irmãos que estejam orando com você, por você, para te fortalecer em meio àquela luta. E quando você se dá conta, esses irmãos estão dormindo. Como é que você se sentiria? Foi a isso que Jesus retornou e foi essa ordem que Jesus deu a eles. Olha, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos vigiar e orar. O fato de sermos convertidos não nos dá uma segurança. A conversão em Cristo, o entregar a vida a Jesus, viver para Jesus, isso nos dá uma segurança, mas não nos isenta da responsabilidade de orar e vigiar, de nos aprofundar e santificarmos a nossa vida por meio da palavra. Por isso Pedro já começa com essa orientação: vigiem e orem. Por que nós precisamos vigiar e orar? Por que nós temos que orar? Por que nós temos que vigiar? Por que temos que santificar a nossa vida com a palavra do Senhor? Por que temos que fazer um jejum para tornar sensível o nosso coração à voz de Deus? Por que nós precisamos fazer isso? Porque Pedro explica. Porque nós temos um inimigo mortal, alguém que te odeia mais do que qualquer coisa no mundo. Esse inimigo é chamado Diabo, Satanás, a antiga serpente. E ele vive para nos matar, porque ele olha para nós, ele olha para mim e para você, e ele vê a imagem e a semelhança de Jesus. E ele tem total ódio mortal sobre nós. Então, a nossa luta é uma luta tremenda contra um inimigo que tem armas poderosas. Ele tem a carne da qual nossa natureza é formada e que
muitas vezes nos leva a fazer coisas que não gostaríamos de fazer, como por exemplo quando lemos Romanos no capítulo 7, o próprio apóstolo Paulo, ele dizendo ali, olha, o bem que eu quero fazer, o bem que eu sei que eu deveria fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, constantemente eu estou a fazê-lo. Quem me livrará do corpo desta morte, o corpo do pecado? A carne é um grande inimigo que nós enfrentamos todos os dias e convivemos com ele. Por isso nós precisamos santificar o nosso coração, a nossa vida pela palavra do Senhor. Precisamos jejuar para ouvir a voz do Senhor. Porque um outro instrumento, outra arma poderosa do diabo é o sistema mundano, o sistema maligno deste planeta, deste mundo em que vivemos, em que o entretenimento se torna uma arma poderosa. Uma das áreas que mais cresceram nos últimos anos foi a área de entretenimento. Por quê? Porque eles nos impede de viver em silêncio, de passar momentos em silêncio. É uma série atrás de outra da Netflix, da Amazon e de tantos outros. É um filme atrás do outro, são lançamentos, são músicas, são várias coisas, são vídeos, são lives de N coisas que estão sendo postadas agora. Tudo isso para nos tirar dos momentos de reclusão, dos momentos de oração, dos momentos em que estaríamos a sós com Deus. E à medida em que nós cedemos tanto tempo, tanto espaço no nosso coração para essas coisas, o tempo e o espaço do Senhor em nós vai diminuindo. E a ação do Espírito Santo em nós também vai diminuindo e nos tornamos fracos, doentes, e muitos inclusive já morreram espiritualmente por causa da negligência. As coisas tão importantes, e o diabo ele fica ali, ó, como um leão. A palavra coloca aqui, ele é ao nosso redor. Imagina você assentado e um leão rondando você, rondando e rugindo. Qual o objetivo dele ficar rondando e rugindo perto de você? É gerar medo no seu coração, é trazer medo, pavor, desespero. Esse é o objetivo dele. Porque se nós pararmos para observar, a palavra do Senhor lá em João 10:10 vai dizer que o ladrão, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para roubar a nossa paz, ele veio para matar a nossa esperança e para destruir os nossos relacionamentos. Porém, o Senhor nos diz claramente, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Isso nós precisamos nos assegurar no Senhor, na palavra de Deus. No próprio verso, no próprio livro de João 10:10, ele vai dizer, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância, vida plenamente. Pedro, muitas vezes ele passou por dificuldades e lutas. Se você tem dúvidas de que Pedro passou por grandes problemas e lutas, abra a sua Bíblia e dá uma olhada lá comigo. No texto de Lucas, no capítulo 22, verso 31 e 32, quando Jesus diz para Pedro assim, Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha só isso aqui. O diabo estava ao redor de Pedro, querendo peneirar Pedro. Irmão, você já parou para entender o que é o peneirar do diabo na vida de uma pessoa? Quando a gente peneira, uma peneira simples, qual é o objetivo da peneira? Joga e vai peneirando, joga e vai peneirando. Para quê? Para que fique ali expostas, né, todas as impurezas daquilo que nós estamos peneirando. É isso que Satanás quer fazer com você, é isso que ele quer fazer comigo, é isso que ele queria fazer com Pedro. Ele queria expor todas as nossas sujeiras, todos os nossos pecados, ele quer expor tudo aquilo que você traz dentro de você e que você não confessou a Jesus. Tudo aquilo que está dentro de você e que traz vergonha para você. Todos nós temos coisas dentro de nós que nós guardamos, infelizmente, mas que nós deveríamos trazer diante do Senhor. Pedir perdão por aquilo, abandonar aquilo e nunca mais voltar a praticar essas coisas. Seja mentira, seja pornografia, sejam tantas coisas. Ele quer peneirar a gente, ele quer expor todos os nossos pecados. E
que lugar melhor para expor os pecados do que no momento de intimidade de oração com o Senhor? Não deixe que o inimigo faça isso na sua vida. Vá aos pés do Senhor, vá aos pés de Jesus, confesse ao Senhor, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se das suas atitudes, pensamentos, sentimentos, peça perdão, inclusive por coisas que talvez você nem saiba que está dentro de você, mas que está ali. Conforme o Salmo 19, por exemplo, Davi, ele pede que o Senhor perdoe até os pecados que não são conscientes, que ele não sabe. Nós precisamos aprender isso. Você não sabe ainda o que é ser peneirado por Satanás? Imagina, por exemplo, a vida de Jó. Jó foi alguém que foi peneirado por Satanás. Perdeu os bens materiais, perdeu casas, perdeu servos, perdeu os filhos. 10 filhos morreram de uma vez só. O casamento dele ficou abalado, a própria mulher se voltou contra ele por ele não negar ao Senhor. E ele diz, olha, nu eu vim e nu eu voltarei. Se eu aceito as coisas boas do Senhor, por que eu não aceitaria também as ruins? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Os seus amigos se voltaram contra ele, tentando de alguma forma fazer uma análise externa de Jó para entender onde estava o pecado na vida daquele homem, considerado homem justo e reto diante do Senhor. Tudo aquilo que este homem passou, que nós entendemos como uma crise, na realidade era um recomeço para Jó. Porque quando nós olhamos lá no final do livro de Jó, ele diz, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, antes eu conhecia um Deus que eu ouvia falar de domingo a domingo, de terça a terça, nos estudos bíblicos e tudo mais, mas agora não, agora eu conheço o Senhor, por ter experiência com o Senhor, por viver um período tão intenso, tão complicado da minha vida e aprender a depender do Senhor. Então aquilo que nós chamamos de crise, Deus chama de um recomeço. Pedro, aqui neste momento, ele tinha dito, olha, inclusive no verso 33 do capítulo 22 de Lucas, ele diz, Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão e até para morrer pelo Senhor. E o Senhor o alerta que ele haveria de negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. E no momento em que Jesus foi preso, foi traído, e ele não havia vigiado e nem orado, e não estava vigiando e não estava orando, mas estava com um coração altivo, orgulhoso na presença do Senhor, no momento em que ele foi contestado sobre Jesus, ele negou Jesus por 3 vezes. E é interessante como muitas vezes, como as pessoas chegavam e falavam assim, olha, você estava com Galileu, você andava com ele. E Pedro dizia, não estou não, estava sim. Você fala igual ele. Você tem o cheiro de Jesus, né? Quando nós passamos muito tempo com alguém, nós passamos a realmente a imitarmos muitas coisas que essa pessoa faz. O tempo que Pedro passou com Jesus fez com que Pedro tivesse o cheiro de Jesus, que Pedro tivesse a fala de Jesus, que Pedro tivesse atitudes como as de Jesus. É assim conosco, quando passamos de repente muito tempo com uma pessoa que fuma, nós ficamos com a roupa cheirando a cigarro. Quando passamos muito tempo com pessoas que falam palavrão constantemente, nós nos pegamos constantemente também falando palavrão. E nós precisamos entender uma coisa, que em muitos momentos, para sermos verdadeiros cristãos, nós vamos precisar ter que abrir mão de algumas amizades. Isso se faz muitas vezes necessário. Precisaremos realmente, para sermos bons cristãos, abrir mão de algumas coisas. Mas esse leão, né, essa figura do leão ao redor rugindo, é exatamente isso que Pedro fala. Porque era como Pedro estava se sentindo depois que ele negou Jesus por 3 vezes. Jesus olha para ele num momento em que Lucas diz que Pedro saiu dali para chorar amargamente. Foi o leão rugindo e mostrando para Pedro que ele não era digno de andar com Jesus, que ele não era digno de servir a Jesus. Pedro deveria abandonar realmente essa caminhada e deixar isso para trás e voltar a ser pescador. Depois ele foi restaurado por Jesus, lá no capítulo 21 de João.
quando o Senhor pergunta para ele sobre o amor, né? Em um outro momento nós falaremos a respeito disso, mas Pedro teve um recomeço. No momento de crise, ele foi testado ao seu limite para entender que aquele momento de crise na realidade era um recomeço de Jesus para a vida dele. E você, talvez você esteja passando por esse momento simplesmente olhando para a crise e não entendendo como um recomeço de Jesus. Talvez o Senhor esteja te trazendo um caos dentro de você para que você possa realmente entender que você tem muito mais a dar do que você tem feito até agora. Esse momento, de repente, que nós estamos vivendo é um momento em que o Senhor está te permitindo ter momentos de intimidade, momentos de clareza na sua caminhada cristã, desde que você busque ao Senhor e santifique o seu coração na palavra. Então nós precisamos parar de reclamar, de murmurar e buscar ao Senhor. Nós precisamos parar de ter medo, dúvida, parar de deixar que coisas tomem conta das nossas emoções e pensamentos, porque o inimigo rugindo, ele não ruge apenas como um leão, mas ele ruge nas notícias ruins que nós recebemos pelas mídias televisivas, ele ruge por aquilo que nós vemos na internet, pelos telejornais e por tantas outras coisas. Ele ruge com músicas mundanas, ele ruge levando casamentos à ruína por meio da pornografia que tem aumentado tanto o acesso à pornografia nesse período de pandemia, que é um absurdo. A quantidade de pessoas que têm acessado sites pornográficos, a quantidade de casamentos que têm sido desfeitos, tudo isso faz parte da luta que estamos enfrentando nas regiões celestiais e que estão afetando os nossos relacionamentos. Conforme eu falei lá em João 10:10, roubar, matar e destruir, ele está agindo todos os dias, constantemente. E nós precisamos vigiar e orar. Vigia aonde você tem depositado os seus olhos por tanto tempo, aonde você tem repousado os seus ouvidos, o que você tem deixado entrar no seu coração, na sua alma, pelo seu ouvido, pelos seus olhos. O que você tem tocado que não deveria tocar, aonde você tem ido que não deveria estar indo. Saiba que aquilo que você faz em oculto não está oculto aos olhos de Deus. Talvez você consiga enganar as pessoas ao seu redor, mas não consegue enganar ao Senhor, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e o Senhor ele não vê como eu e você, mas ele sonda a mente, sonda o coração. Então nós somos constantemente sondados pelo Espírito Santo do Senhor. Os olhos do Senhor estão em nós e nós precisamos realmente descansar no Senhor. Por isso, quando o inimigo começa a rugir, quando o leão começa a rugir ao nosso redor, para provocar medo, desespero, angústia, dúvida em nosso coração, na nossa alma, nós precisamos descansar no Senhor e saber que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E tem uma frase muito boa que eu ouvi essa semana de uma irmã do nosso ciclo de oração, em que ela disse que a nossa fé em Jesus precisa ser maior do que os nossos medos. Concordo plenamente com isso. A nossa fé em Jesus, ela precisa ser maior do que os nossos medos. Isso precisa tocar o seu coração. E aí eu quero dar continuidade lendo com você para a gente concluir este período, o verso 10 e o 11. Por que que a nossa fé em Jesus precisa ser maior do que os nossos medos? Porque o Deus de toda a graça, verso 10, o Deus de toda a graça que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, ou seja, o Deus Pai que nos chamou para um relacionamento com Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, ou seja, o sofrimento, ele é inerente à vida humana. Todos nós vamos passar por sofrimentos, mas tem um tempo determinado. Por isso a palavra diz, depois de terem passado por um período de sofrimento, por um pouco de tempo, ou seja, existem tempos de sofrimento e tempos de bonança. Nós somos preparados nos tempos de paz para lutarmos nos tempos de guerra. E depois nós temos um período de paz novamente,
para nos recuperarmos, nos fortalecermos para novos períodos de guerra. A nossa vida ela é constantemente balanceada por momentos, tempos de sofrimento, e nós precisamos aprender a viver isso, porque nós somos chamados por um Deus de toda a graça para um relacionamento de intimidade com Jesus, aonde nós lançamos as nossas dúvidas, medos e ansiedades. E esse Deus de toda a graça, Ele nos restaurará. Você já parou para pensar o que precisa ser restaurado na sua vida, no seu coração, na sua mente, nas suas emoções, nos seus pensamentos? Então, Deus vai restaurar estas coisas no tempo oportuno. Deus vai confirmar a nossa filiação. Somos filhos e filhas amadas do Senhor. Deus vai nos dar forças, ou seja, muitas pessoas estão fracas nesses momentos de dificuldade e crise, mas o Senhor permite que isso aconteça para que nos fortaleçamos na palavra, na oração, no jejum, para que nos fortaleçamos, para que voltemos às disciplinas espirituais básicas e necessárias para a nossa vida. Nós precisamos novamente voltar às devocionais cristãs, aos cultos nos lares, aonde a palavra é pregada, onde corações são expostos, aonde corações são tratados, são curados, e é ali que nos fortalecemos, é nesses momentos de comunhão que nos fortalecemos no Senhor, e Ele vai nos colocar em firmes alicerces. O firme alicerce da nossa fé está na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é quem nos sustenta, é a palavra quem alimenta a nossa alma, é a palavra que alimenta a nossa fé, é a palavra que alimenta a nossa esperança, é a palavra que nos dá força para continuar a peregrinação cristã até a volta de Jesus, até as moradas celestiais. É a palavra onde o Senhor vai alicerçar a nossa vida cristã, e por isso nós rendemos a Ele todo o poder, toda a glória, toda a majestade, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos. É o que termina aqui o texto. Que assim seja na minha, na sua, nas nossas vidas, que nós possamos realmente entender que nós precisamos vigiar e orar, que nós precisamos retomar as nossas disciplinas espirituais, os nossos tempos na presença de Deus, alimentando a nossa alma, alimentando o nosso coração, para que isso venha refletir nas nossas atitudes. Nós somos convidados pelo Senhor a isso, não só hoje, mas todos os dias. E hoje, em especial, no momento em que compartilhamos da palavra, porque nós vivemos momentos de distanciamento social, não de isolamento, porque o isolamento nós quebramos com a nossa conexão, a conexão que existe por meio das mídias sociais, das redes sociais, como o YouTube, Facebook, WhatsApp, Zoom, reuniões que fazemos de oração e de estudo bíblico, ligações que fazemos uns para os outros, nos conectamos, mesmo que virtualmente, orando uns pelos outros, guardando o coração um do outro, na presença dos outros, em oração ao Senhor. Que em nome de Jesus nós venhamos a realmente consagrar a nossa vida, nosso coração na presença do Senhor, para que um novo recomeço seja possível, que nós venhamos a entender que esse período que nós chamamos de crise, na realidade, a intenção do Senhor para nós é que possamos fazer uma faxina dentro de nós, para melhorar a nossa intimidade com Ele, para melhorar os nossos relacionamentos, para passar a valorizar os momentos de reunião, né, nos lugares, nos templos em que nos reuníamos, porque muitos iam simplesmente por ir, estavam meio que no automático. Agora que houve esse momento de impedimento, as pessoas passam a dar mais valor ao momento da comunhão. Por isso, eu quero orar com você nesta hora, pedir ao Senhor que abençoe as nossas vidas e os nossos corações. Senhor nosso Deus, Pai de toda a graça, de misericórdia, de comunhão, de amor, que o Teu poder, por meio do Espírito Santo, alcance as vidas e os corações de todos os que, neste momento, estão conectados conosco,
compartilhando da Tua palavra, compartilhando dessas orientações tão preciosas que o Senhor nos dá, dessa exortação a voltarmos às práticas espirituais, a fazer aquilo que nós fazíamos no começo, no início da nossa vida cristã e que depois nós vamos negligenciando à medida que o tempo vai passando. Nos ajuda, Senhor, a voltarmos ao primeiro amor, a voltarmos a fazer aquilo que realmente traz fogo ao nosso coração, traz discernimento à nossa mente, que traz vontade aos nossos membros. Que em nome de Jesus, toda e qualquer ansiedade, preocupação, medo que as pessoas possam estar sentindo neste momento, ó Deus, sejam lançadas sobre Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, tem suprido as nossas necessidades, tem direcionado os nossos passos, e por isso nós queremos descansar o nosso coração no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes na oração, a resistir às investidas do inimigo, ó Deus, porque nosso chamado não é para atacar o inimigo, mas para resistir às investidas dele. E à medida que nós nos aproximamos do Senhor, o inimigo se afasta de nós. Não podemos enxergar, ó Deus, essa guerra que acontece nas regiões celestiais, mas nós queremos descansar o nosso coração no Senhor e na Sua palavra, santificar essa palavra em nós, para que nós possamos continuar a nossa peregrinação cristã até a volta de Jesus ou até o Teu chamado para cada um de nós. É no amor de Deus, é na graça de Jesus Cristo e nas consolações do Espírito Santo que eu abençoo a cada um que me ouve nesta manhã, que compartilha comigo desta palavra e que sentiu o Senhor falando ao seu coração. Que eles não endureçam o coração, mas que possam realmente, ó Deus, voltar-se para Ti, voltar ao primeiro amor, voltar ao início, entendendo o que é necessário para que possamos continuar a caminhada cristã. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família no decorrer desta semana. Busque restaurar realmente as disciplinas espirituais na sua vida. Volte ao primeiro amor, volte a fazer o que você fazia quando entregou a sua vida a Jesus. Volte a ler a palavra, volte a orar ao Senhor fervorosamente. Volte a ter momentos de jejum para ouvir claramente a voz do Senhor. E não perca, não deixe que esse distanciamento nos isole dos nossos irmãos, dos nossos amados, mas quebre o isolamento com as conexões que você pode fazer por meio das redes sociais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor.
amor, eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor, Senhor, Senhor. Eu quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir, eu vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a